você ter todo esse trabalho, né? E aí até, já que ela perguntou, né, de todos esses projetos que você pegou, qual foi o que você mais se divertiu fazendo? Foi esse, você ficou até triste quando acabou. Não, isso é injusto, assim, porque não dá, assim, cada um tem um lado diferente, assim. Uhum. Tem alguns, pelo personagem, pela personalidade, né, desses personagens, né, das características deles, são interessantes. Por exemplo, o Doug Funny. Então, toda aquela série do Doug Funny, que tem a banda do pai do Doug, que eram os Beats, né? Então, tudo aquilo ali era uma coisa legal. O Hey Arnold era incrível também, porque para cada desenho era um estilo totalmente diferente. Então, você tinha umas coisas meio Bo Diddley, assim, meio de blues, mais arcaico. James Brown entrando umas coisas assim, Watch Me, né? Aquela coisa. Agora, teve os Anjinhos também, o Rugrats, né? Uhum. E ali para os filmes, eram coisas incríveis. Aparecia assim... Por exemplo, você tem que fazer uma versão da Donna Summer de Bad Girls. E Bad Girls é o Paul Stanley, o guitarrista do Kiss, que participa da guitarra com solo original na Donna Summer, né? E você entender aquilo. Só que nos Anjinhos, no filme, não sei se... Eu não me recordo se era nos Anjinhos em Paris. Era um dos dois, né? Uhum. Eram 3 lutadores de sumô. O Bad Girls é uma menina má, né? Bad Girls, talking about sad girls. E você pegar... E era quem? A Angélica, né? A Angélica que era terrível, né? Ela era a líder da gangue, né? E você ter aqueles lutadores de sumô cantando bem má, ela é mesmo bem má. Né? Assim, era muito engraçado. Era o humor da coisa incrível, né? Era muito legal. E você comentou até do Doug, né? Você participou de toda a parte musical do Doug, né? Você comentou com os Beatles. Você, como fã dos Beatles, fazer o Mingau Matador deve ter sido exatamente, sensacional. Então, esse tipo de coisa. E tinha as vinhetinhas, né? Em Bluffington. Aquela coisa assim. Então, era muito legal isso. Era divertido. Então, é injusto eu falar assim, olha, eu gostei mais do Doug, ou do Dragon Ball, de não sei o quê. Não, cada um tinha um espírito totalmente diferente, assim. Então, isso é que era legal. E teve coisas, assim, por exemplo, teve um filme feito para uma trilha da Paramount, para um filme que era o Pinóquio, em 97 ou 98, uma coisa assim. E as músicas, ela começava com uma ópera, e tinha no meio um teatro de bonecos do Pinóquio, né, que ele tinha sido sequestrado. Ele era o único boneco do teatro que não era marionetado. Ele não era um teatro de marionetes, ele era o único que se mexia sozinho, porque ele não precisava das cordas, né? E isso aí foi feito pelo Brian May, do guitarrista do Queen, né? Então você ter esse material disponível para trabalhar, escrever as versões, era um barato. E algumas músicas do término também eram do Stevie Wonder. Então foram as coisas assim incríveis, né? Teve trilhas também com músicas do Al Jarreau, de vários músicos ali que eu sou fã e ouvia, né? Então ter a oportunidade de escrever uma versão daquilo, assim, no fim não era só um trabalho, era um presente que a gente recebia. Aquela honra, né? Eu tô adaptando algo feito pelo Brian May, né? E você daí vai passando aquele filme na sua cabeça. Puxa, um dia eu era um moleque que estava com um disco de vinil do Queen, ouvindo e cantando praticamente até gastar ali, porque era com agulha, era vinil, era mídia física, gente. Não era streaming. Hoje em dia, né? Olha, para mim nunca foi embora, porque eu não me desfiz da minha coleção de discos assim de vinil, e eu sabia que aquilo ali uma hora ia voltar. Então, para mim não precisou voltar porque nunca saiu. Isso é maravilhoso. Isso é melhor ainda. Sempre fez parte ali, né? E assim, a gente falou, né? Você pegou coisas do Brian May, coisas que eram muito inspiradas em Beatles, Elvis, né? Donna Summer. E teve muita dificuldade, às vezes, para chegar no produto final. Teve algum que vocês fizeram, ouviram e falaram, meu, isso aqui não merece. Isso aqui a gente precisa refazer para ficar bom. Não, a gente chegou, eu acho que eu consegui o máximo que eu podia, porque eu sou uma pessoa muito determinada a fazer. Quando eu começo o negócio, eu falo assim, olha, não para. Só fica pronto quando termina. Então, assim, por exemplo, uma música
eu trabalhava com prazos, né? Sim. Então, simplesmente, o que eu fazia? Eu fazia caber dentro do prazo, mesmo que eu tivesse que fazer, refazer. Essas músicas do Pinóquio, talvez tenham sido as músicas que levaram mais tempo para, no caso, concluir a versão. Porque eu falava, não, falta uma coisinha aqui, falta outra ali. Principalmente as músicas do Stevie Wonder, que tem riquezas, melismas ali, são incríveis, assim. Então, fala assim, puxa, a versão tem que estar no mínimo à altura da qualidade deles, né? Então a gente sempre a perfeição não existe, né? Sim. Mas já dizia outro careca que a perfeição está na busca, né? Então a gente ia buscando pelo menos uma excelência, né? Caprichar e fazer uma coisa bacana em respeito a quem confiou em nós, né? Certo. E em respeito ao público, que merece não merece menos do que o melhor, sempre, né? Eu acho que isso é necessário. Ter esse cuidado, né? E teve alguma adaptação ou alguma coisa assim que vocês fizeram, tipo, colocaram na sua conta, né? A gente ouve muita história de dublador de tipo, vamos tentar fazer um negócio diferente, né? Porque a gente tem muito casos no japonês, né? Eu tive vendo uma entrevista do Yusuke, né, um tempo atrás, ele falando que pegava toda a frase lá e o cara falou de coisa, aí você ia pegar a tradução, não. Aí ele teve que adaptar, tá achando que berimbau é gaita? Que isso aqui. Vocês pegaram alguma coisa assim que vocês falaram, vamos fazer uma adaptação aqui meio... Vamos colocar a brasilidade aqui nessa música? No fim, eu sempre perguntava para eles se eles queriam digamos assim, uma versão mais literal, mais próxima do original, ou se a gente tinha essa flexibilidade. Assim, e eles sempre me deram carta branca. Eu falei assim, não... siga o seu coração. É o que eu mais ouvi. Siga o seu coração. Eu falei assim, então tá bom. A gente seguiu o coração. Ah, maravilhoso. Eu acho que principalmente assim, você ter essa, digamos, essa visão, né? Essa noção de que você tem que comunicar. Né? Música também é comunicação. Sim. Então, não é só a arte ou a diversão, né? Mas ela é a comunicação de uma ideia, de um espírito. Então, se você está se atendo ao espírito e à ideia, você não está fugindo. E tem horas que realmente você tem que ser um pouco mais, digamos assim, mais coloquial, né? Mais leve, né? E dependendo das coisas, uma certa formalidade também vai bem. Sim. Então, por exemplo, teve um filme que era o Toyland, que era da MGM, na Terra dos Brinquedos. Então ele tinha um vilão. E os vilões tinham aquela coisa meio britânica, né? Assim, pomposa. Ou mesmo que fosse uma voz esganiçada, ele tinha uma maneira de... Como se ele estivesse quase declamando um poema, né? Então é aquela coisa de... Eu odeio eu vou destruir a fábrica de brinquedos. Aquela coisa louca assim, né? E esse é da Terra dos Brinquedos, o Toyland tinha uma coisa incrível, porque o vilão passeava e dançava cantando na casa dele, como o Dick Vigarista faz, né? Assim, ele planejando destruir aquela alegria, né, do Natal, que ele achava um horror, né? Aquela coisa toda. E o Grinch. E os candelabros cantando. Era o Barnaby, o vilão, né? E os candelabros cantando. Mas que homem mau é Barnaby. E ele, sim, a face cruel do mal maior não há. Nós sabemos que ele é um grande vilão. O ódio é sua salvação. Sim, estraga os brinquedos. Né? Era muito engraçado. Ele se empolgava com a própria vilania dele, com a maldade. Era muito engraçado. Era um vilão que curtia ser vilão. É muito bom. E vocês viram, né? Fez ao vivo aqui a voz de contra, os backing vocals. Quem sabe faz ao vivo, né? Uma vez me pediram assim, uma música do Bob, né? E tinha uma música... E eu gosto muito de blues, né? Tenho trabalhos, assim, para isso. E no caso do Bob, tem ainda mais um agravante, né? Que é a voz caricata de um menino de 8 anos, né? Acordei de manhã... E um dia some o tio Ted, que era o ídolo dele. E ele fala, meu Deus, né? Daí um dia ele acorda e nada do tio Ted, né? E esse era com um coral, né? Acordei de manhã
Manhã, pulei da caminha bem rapidinho. Estava com saudade, mas nada do tio Ted. O que fazer? O que fazer? Saudades do tio Ted me faz sofrer. Saudades do tio Ted é demais. Oh, yeah. Aleluia. Então era um barato, né? Assim, a gente curtia. Eu me diverti tanto, assim. Dá pra ver. Como ele tá divertido cantar. É muito divertido.